Olá, tudo bem? Eu sou Adriano Sambugaro e esse é o PDV. Aqui a gente considera a prevenção de perdas um tema central e é por isso que, mais uma vez, vamos falar desse assunto que não para de evoluir. A área, cada vez mais estratégica, tem se desenvolvido muito nos últimos anos com a adoção de tecnologias. E como o nosso convidado de hoje ressalta, a prevenção de perdas é uma área geradora de melhorias que motiva o redesenho de processos e a redução de riscos. E mais, os profissionais são estratégicos, gerando valioso conhecimento para todas as áreas do negócio. Hoje, a Vanessa Urbieta, que é especialista em prevenção de perdas e gestão de riscos, vai me acompanhar no bate-papo com o Márcio Fialho. O Márcio é consultor e executivo especializado em prevenção de perdas, com passagem em grandes redes. Atualmente, ele é gerente de segurança patrimonial e facilities na Fast Shop. O Márcio já está no mercado há mais de 20 anos. Então eu comecei a nossa conversa perguntando para ele o que mudou nessa área de prevenção de perdas ao longo desse tempo. Bom, Adriano, antes de começar também eu quero agradecer pela oportunidade, porque eu vejo de forma muito louvável aí esse papel que a Gunebo tem, que vocês buscam com relação a disseminar conhecimento, a disseminar vivência no varejo aí. Eu acho que isso tudo agrega muito, ainda mais nos momentos em que nós estamos hoje de distanciamento. Se faz cada vez mais importante esse intercâmbio, essa troca de informações e de vivências aí contribui demais para o varejo, tá? Então, muito obrigado aí. Legal, eu que agradeço, Márcio, eu que agradeço. Eu acho que a gente tem um objetivo comum aqui. Ô, Márcio, você tem uma experiência no varejo e em prevenção de perdas, gestão de processos, muito longa, com uma passagem já em consultoria, já do outro lado do balcão também, né? Trabalhando no varejo em si, trabalhando em grandes redes como o Ikezaki, por exemplo, antes disso até nos supermercados, agora na Fast Shop. E o que você tem sentido? O que mudou daquela de 10 anos para atrás, né, até hoje? O que mudou na área de prevenção de perdas, né? Ela já tinha uma evolução, né, na área de prevenção de perdas lá atrás, mas eu acho que muita coisa mudou nesse meio de caminho, né? Pouco se falava ainda em prevenção de perdas. Isso tudo chegou com a presença do Walmart no Brasil, que já tinha uma cultura bem formada de prevenção de perdas, e a questão prevenção de perdas ainda era muito nova. Eu, por exemplo, sou dissidente de auditoria interna. Então, o fato de conhecer os procedimentos internos, todos os processos internos de uma operação, me ajudou muito a entender o que poderia ser consertado com foco em prevenção de perdas. Então, foi daí a minha história. Antes do ano de 2000, aí, desses projetos de consultoria, eu trabalhei 14 anos numa rede de supermercado que não existe mais, chamava Sé Supermercados, que depois foi sucedida pelo Pão de Açúcar também. E aí é que eu tive esse ganho de bagagem aí para poder ingressar nessa área realmente de prevenção de perdas. Assim, o que mudou é que a gente tem uma evolução muito grande de ferramentas, de operações, de processos. A prevenção de perdas é uma área que está assim, em constante evolução, né? Por volta do ano 2000, quando eu ingressei nessa área, o principal foco era uma atividade de redesenho e reestruturação de processos operacionais voltados a um controle mesmo, tá? Então, de certa forma, o objetivo do varejista, a necessidade do varejista era realmente conhecer aquilo que, de certa forma, precisava ser controlado e ainda não existia nem conhecimento. Então, em muitos momentos, fazer a coisa certa era o suficiente para reduzir ou para controlar perdas, né? E o varejo sempre foi, um pouco menos talvez hoje, muito carente de controle. O inventário, por exemplo, era uma área desconhecida de muitos varejistas, não se realizava inventário, que hoje eu vejo como uma ferramenta fundamental. Se você não tiver o controle dos seus estoques, o controle dos seus ativos, dificilmente você vai conseguir realizar qualquer tipo de medida preventiva ou de medida corretiva. Já hoje, temos práticas até com o uso de inteligência artificial.
o que torna cada vez mais possível a verificação de diversos processos ao mesmo tempo, em vários locais. Então nós temos softwares, ferramentas que trazem essa agilidade e, consequentemente, ganham a operação, né? Se eu puder fazer um resumo desse tópico, eu acredito que a prevenção de perdas está em constante evolução, mas a essência permanece, né? No controle, nas melhores práticas, de forma bem objetiva, assim, a abordagem é sempre a de identificar risco e tratar esse risco com medidas corretivas que vão facilitar a operação. Do ponto de vista de tecnologia, Márcio, acho que também evoluiu muito, né, os produtos, falando de hardware e software, enfim, de apoio à área de prevenção de perdas. E tem uma coisa que a gente tem falado muito aqui nos podcasts, que é o quanto isso também, essas soluções passaram a gerar dados para o varejista, né? Você tem soluções de IoT, né? E como que a área de prevenção de perdas hoje, ela tem usado esses dados a seu favor? A IoT é uma coisa ainda, é uma atividade ainda relativamente nova no Brasil, mas que muitas empresas já têm um foco bem direcionado para ela, né? Então, hoje, várias ferramentas de IoT estão ligadas já ao mix de produtos que nós temos e cada vez mais a automação de processos está representando um ganho bem interessante na operação, né? Então, hoje, por exemplo, eu não preciso ter um monitor de CFTV em cada loja verificando os processos. Eu consigo colocar, através de inteligência artificial, algumas premissas, algumas técnicas e necessidades dentro de um sistema que consegue me gerar esse tipo de informação. Seja a abertura de uma porta, a abertura de uma janela, o tempo de abertura de um cofre, a quantidade de pessoas que estão dentro de determinada sala controlada e por aí vai. Então tudo isso reflete em ganho operacional para redução de risco, né? A gente tem visto aí nas últimas semanas, mais na última semana, Márcio, mudando um pouco de assunto, alguns casos, não sei se você recebeu aí alguns grupos que tem, né, de prevenção de perdas, enfim, de arrastão em supermercado para roubar eletroeletrônico, principalmente celulares. Tem várias soluções para tentar evitar isso, mas vira e mexe, ano passado também a gente teve alguns casos, quer dizer, vira e mexe você tem alguns episódios que esse tipo de ato, esse tipo de ação volta à tona. A que você atribui esses movimentos? Você acha que isso é efeito da crise, de desemprego, ou é só grupos de jovens se aproveitando de alguma oportunidade? E também se isso pode ser evitado também, né? Se for uma tendência, por exemplo. Esse tipo de ocorrência vai além da capacidade do varejista, porque está ligado a questões econômicas, a questões sociais, e isso a gente está vivendo um momento muito difícil de desemprego, de fome até, né? Então, são questões que extrapolam a questão aí do controle do varejista. No entanto, eu acho que existe um fator muito, muito relevante aí que está ligado à cultura do varejo como um todo, né? Que é o registro dos boletins de ocorrência sobre furtos e delitos aí de médio e pequeno porte. Ainda existe uma sensação de impunidade muito presente por parte do furtante, que no máximo ele vai sofrer algum tipo de repreensão e isso acaba compensando o delito, acaba compensando aí o furto, né? E, na verdade, o que precisa mudar, precisa ter uma mudança de mindset aí do varejista. Hoje ele encara esse tempo gasto com o registro de uma ocorrência como tempo perdido. Porque muitas vezes quem praticou o delito acaba saindo da delegacia mais rápido do que o gerente, do que o responsável pela segurança que vai fazer esse acompanhamento na delegacia. Porém, a história diz para nós o seguinte, que toda vez que você registra 1, 2, 3 vezes, em determinado momento, em função do valor que está sendo furtado ou da natureza do bem que está sendo furtado, isso pode ter uma complicação maior. Vou falar um pouquinho de experiência própria, tá? Eu já vi meliantes aí irem para o presídio em função do furto de um secador de cabelo, porque o delegado entendeu que aquele não era um item de necessidade básica, que a pessoa não ia matar a fome de ninguém com aquele secador. A pessoa ficou na delegacia detida,
não teve nenhum tipo de auxílio jurídico e num dado momento, acho que 2, 3 ou 4 dias depois, ela desceu realmente para o presídio por conta de um secador de cabelo. Novamente, eu não quero aqui entrar na questão social, entrar na questão econômica das pessoas, do que motiva esse tipo de delito. Eu quero, de alguma forma, mostrar fatores que podem desmotivá-lo. Eu lembro, há anos atrás, né, a extinta FENAC, que ela tinham grupos de compartilhamento indicando como se podia roubar na FENAC. Era algo inacreditável. E aí a FENAC ela tomou uma atitude que foi exatamente essa que você está falando, Márcio. Qualquer tipo de delito que acontecesse na FENAC, eles encaminhavam à delegacia e tinha um profissional da área de prevenção de perdas que acompanhava todo o processo e ele comentava isso com a gente. Eu fico aqui o dia inteiro na delegacia para fazer o processo e o furtante ele acaba saindo em 1 hora. Mas a consequência futura dessa ação é que o índice de furto dentro das lojas da FENAC caiu drasticamente. Porque antes as pessoas iam lá, furtavam, nada acontecia, ou no máximo devolvia o produto e saía andando. A partir do momento que você chegou numa ação severa, vamos chamar assim, né, de se ir até o fim, né, do processo, mudou o cenário dentro da loja. Então essa sensação aí de impunidade, né, de que eu posso ir lá e furtar qualquer coisa que nada acontece comigo, acabou. E eles tiveram uma redução assim, de perdas impressionante. E eram todos, né, na FENAC, uma grande parte eletroeletrônicos, ou na época de CDs, né, na época que o CD ainda custava caro, né, tinha um valor agregado muito grande. Né? Então eu compartilho dessa opinião sua. Eu acho que o varejista ele tem que chegar a ter essas ações para passar uma mensagem no final das contas, né? De que o que você está fazendo é errado e você não pode fazer isso aqui. É uma sensação de segurança, né? E isso, assim, efetivamente, não, a gente fala de redução de perdas, né, de furto, mas traz uma sensação de segurança para a própria loja, para os funcionários, para as pessoas que estão na loja, né, porque é realmente ruim você saber que a sua loja é furtada o tempo inteiro e você vê as pessoas furtando. É sempre uma sensação muito ruim para todos, né? E assim, a mensagem ela é dupla, ela não é uma mensagem só para o canal externo, é uma mensagem bem direcionada para o canal interno também. Porque o próprio furto interno, ele se sente desmotivado. Fala, poxa, se uma pessoa que está vindo aqui com a cara e a coragem fazer algum tipo de delito está tendo esse tratamento, imagine eu, que já sabem onde eu moro, que sabem qual é o contato que eu tenho na empresa, quem são os meus contatos, como é que será a reação da empresa se eu praticar um furto interno? A gente precisa pensar dessa forma também, porque da mesma forma que existe o interno, existe o externo, e as pessoas se falam. Você sabe que tem um ponto que a gente, há muitos anos, a gente conversa sobre isso também, conversa com algumas pessoas e nunca se chegou a uma maneira de se pensar e fazer isso. Né? Um dos grandes problemas do varejo de furto, a gente fala de quadrilhas, né? E, enfim, é aquela quadrilha que vê uma facilidade de se fazer um furto numa loja e aí ela acaba pegando aquele modus operandi, indo para outras lojas, e aí você acaba tendo grupos, né, que acabam furtando num segmento. Vamos pegar eletroeletrônico, e aí ele começa a furtar no segmento de eletroeletrônicos. Uma hora ele está num shopping, uma hora ele está numa loja de rua, aí ele vai para outro shopping, aí ele muda a loja. Mas é um grupo de, basicamente, as mesmas pessoas, né? E a gente nunca viu, Márcio, assim, um compartilhamento disso entre empresas, né? Isso não faria bem pro varejo em si se a gente tivesse uma plataforma, uma maneira de compartilhar isso. Eu não sei nem se legalmente isso é possível, mas de se compartilhar isso, de você ter um banco de possíveis quadrilhas e para que as pessoas, os varejistas ficassem em alerta sobre essas pessoas? Eu acredito que sim, mas realmente você tocou num ponto bastante importante aí, que é a questão da legalidade, tá? A gente tem hoje o LGPD, por exemplo, que cita uma série de regras aí e de normas para a gestão de informação. Por outro lado, os próprios profissionais da área de prevenção de perdas ou de segurança patrimonial têm se falado no sentido de colaborar,
Porque no final das contas, assim, todos nós sofremos com os mesmos males. A questão do mercado paralelo, do alto valor agregado de alguns produtos, do desejo de consumo e por aí vai, né? Então, a gente tem hoje uma série de ferramentas aí que podem nos apoiar nesse sentido de mitigar esse furto externo. Vou trazer até um pequeno exemplo aqui da minha operação. Hoje eu trabalho com produtos eletrônicos. Dependendo do tipo de produto, eu faço uma brincadeira com o meu time lá que nós somos o novo banco, tá? Então, dependendo do tipo de produto, a gente tem um valor ocupado menor do que o dinheiro para um produto que tem liquidez, para um produto que tem mercado paralelo, para um produto que tem facilidade de desova. Então, cadeado eletrônico, CFTV, controle de acesso, reconhecimento facial, atividades, ferramentas ou controles que pareciam assim muito à frente do nosso tempo, hoje são realidade. Há 4 anos atrás eu não imaginava que eu teria cofres para guardar produto. Hoje isso é comum. Hoje eu tenho. Hoje faz parte do meu enxoval de abertura de loja e de gestão. Eu não abro uma loja sem que eu tenha cofres para fazer o armazenamento desse tipo de produto. Essa tecnologia, ela já não é mais plano, ela é necessária para que eu possa alcançar o resultado esperado, né? Como você tem essa vivência em diversos segmentos aí do varejo, né? Tanto supermercadistas, cosméticos, eletrônicos, consegue traçar o que você pode, de repente, como semelhança, né? Aplicar em diversos, né, segmentos, ou até o que você vê como diferença. Por exemplo, esse exemplo que você citou do cofre para produtos, né? Você usaria esse tipo de hardware, de enxoval em todos os segmentos ou não? Assim, o que é básico hoje, que eu entendo assim, como primordial, é a questão de CFTV, controle de acesso e alarme patrimonial. Isso assim, já não se discute mais. A gente tem que enxergar a nossa área, a área de prevenção de perdas e segurança patrimonial, como uma área geradora de informação também. Então, hoje, por exemplo, eu consigo suprir uma área de marketing com relação ao fluxo de pessoas dentro da loja através do CFTV. Hoje eu consigo traçar um perímetro dentro de uma loja através de uma câmera e entender quantas pessoas estão passando por aquele local. Eu consigo ter mapas de calor, eu consigo ter uma série de informações que eu posso tirar a presença de outros profissionais daquele site. Então eu consigo fazer uma verificação de realização de uma obra, eu consigo fazer uma checagem de atividades ligadas a código de conduta, como uniforme, como crachá, sem estar presente no local. Então tudo isso faz com que, de certa forma, a cultura da empresa possa melhorar, a cultura possa evoluir, sem que você tenha aquele sentimento de fiscalização constante, né? As pessoas começam a entender que não é porque aparentemente ninguém está olhando que eu não preciso fazer, que é muito característico do brasileiro isso, tá? Passam a entender a necessidade que existe por trás daquela determinação. E isso acho que é muito válido. Você consegue fazer esse monitoramento a longa distância ou não está no local especificamente, né? Você tem um ganho de produtividade com a sua equipe gigantesco, né? Perfeito, sem dúvida. Assim, antigamente o CFTV era uma atividade da área de segurança. Num dado momento ele passou a ser ferramenta de prevenção de perdas. Hoje o conceito que o mercado precisa absorver é de que ele é ferramenta para operações, ele é ferramenta para marketing, ele é ferramenta para engenharia, ele é ferramenta para manutenção, ele é ferramenta para recursos humanos e por aí vai. Todas as áreas podem fazer uso da ferramenta. E isso acaba, de certa forma, reduzindo o custo final da solução e fazendo com que várias áreas possam compartilhar desse custo, né, que até então ficava atribuído a uma única área. Você considera que este é um desafio do profissional de prevenção de perdas, por exemplo, disseminar esse tipo de cultura, né, que o CFTV, por exemplo, ele não é só da área de patrimonial ou da própria prevenção, enfim. Eu concordo plenamente. A prevenção de perdas, assim, é canalizada para a área como área geradora de melhoria, uma área que motiva o redesenho de processos, uma área que motiva a redução de risco. Porém,
o fim prevenção de perdas, ele não deve ser responsabilidade única e exclusiva de uma área. Ele tem que ser compartilhada com toda a operação. Não é dentro de uma única área que as anomalias acontecem. As anomalias, elas fazem parte de todo o ciclo operacional. Então, baseado nisso, existe a possibilidade de interação e existe a possibilidade de integração com todas as áreas. E isso torna o profissional bem mais estratégico, né, Márcio, dentro de uma organização. Sem dúvida. Agradeço até pela pergunta, porque uma visão antiga da área é de que era um profissional que trabalhava dentro de uma sala, escrevendo, redesenhando processos, mas houve sempre uma grande dependência de que outros realizassem aquela atividade para que a gente pudesse ter sucesso. Hoje em dia, a prevenção de perdas já é enxergada de forma estratégica. Então, hoje, a prevenção de perdas deve participar de um processo de lançamento de novos produtos, de um processo comercial de gestão para entender fluxo de estoque, para entender como é que vai ser feita a vazão de determinados montantes de mercadoria. Então, assim, é uma área muito mais estratégica hoje e que presta assessoria e é vista como área geradora de conhecimento para outras áreas também. Então, isso é um grande exemplo de mudança já no cenário que a gente vivia há 20 anos atrás para o cenário de hoje, né? Então, eu estava discutindo isso agora há pouco com um parceiro de trabalho aqui. Estamos em planejamento para a expansão de um novo centro de distribuição. Essa decisão ela é atrelada à área de prevenção de perdas, à área de segurança patrimonial, no sentido de entender se realmente o local, se realmente toda a infraestrutura que está atrelada àquele site oferece a segurança que nós precisamos para o nosso tipo de negócio. Isso já demonstra como o pensamento do gestor, como o pensamento do varejista evoluiu ao longo do tempo, né, com relação à nossa área. O Márcio, a prevenção ela atuando assim em diversas áreas, né? E aí a gente fazendo um acompanhamento, uma tendência mundial as principais redes de varejo elas têm explorado cada vez mais as flagship stores. Então, a Hering, Riachuelo, Cacá Show e recentemente a gente teve a Centauro e a própria Fast Shop. Além das vendas e da visibilidade da marca, quais os novos aprendizados que essas lojas trazem para o varejista? Bom, o objetivo de uma loja como essa, pelo menos a forma como a gente tem pensado aqui no negócio, é tornar a jornada do consumidor cada vez mais completa, intuitível, agradável, com produtos que fazem sentido para ele, mas que necessariamente são oferecidos como uma surpresa para o consumidor, né? Então, em alguns momentos, essa oferta de produtos transcende até mesmo a vocação primária do varejista e abre um novo cenário, aí, um novo universo de comunicação, né? Essa tendência, de certa forma, ela cria para nós, profissionais da área, um desafio, porque assim, as ferramentas, a forma como conduzir os processos internos, elas precisam estar sempre evoluindo e trazendo para uma operação diferente técnicas que são utilizadas por outros varejistas. Não sei se eu estou conseguindo explicar o pensamento, mas é assim, hoje, dentro de uma fast shop, por exemplo, eu preciso saber como proteger materiais que são vendidos, produtos que são vendidos normalmente no home center. Há algum tempo atrás, isso não era um cenário factível. Então, hoje, eu preciso proteger bebidas, por exemplo. Nós temos vinhos dentro do nosso mix. Então, isso faz com que o profissional da área tenha que buscar esse conhecimento, esteja antenado e realmente exista aí uma troca de informação, um benchmark bastante positivo com outros tipos de negócio também. Então eu diria que o grande desafio justamente é esse, é você entender como o mercado como um todo está trabalhando, independente do seu core, e se adaptar à nova realidade, né? O que você acha assim, que o varejo brasileiro, o que ele ainda precisa assim, aperfeiçoar em relação aos modelos de gestão, tanto na operação, né, quanto nas áreas de riscos, né, prevenção de perdas, patrimonial. Você acha que essa modernização dos setores, a questão da tecnologia, ela precisa estar em todos os canais, independente até do tamanho da empresa, grande porte, médio? Uma forma de pensamento antiga é que a área de prevenção de perdas era geradora de custos.
porque ela gerava necessidade de ferramentas, ela gerava necessidade de controles, a necessidade de processos, e tudo isso era visto como custo. A grande mudança que precisa acontecer é que não somos uma área geradora de custos, somos uma área de proteção à receita. Então, hoje, não adianta mais você vender em grande quantidade se a qualidade da sua venda, a qualidade do seu ingresso de recurso financeiro for ruim. Então, é preferível que você tenha uma venda média com bons controles e uma boa rentabilidade do que uma grande venda com grandes perdas. Então, a área não é uma área geradora de custos. Realmente, aquilo que é investido na área tem que ser visto como investimento, porque ela traz retorno, ela traz resultado. Então, meu pensamento é esse, tá? Isso é uma grande mudança que precisa acontecer. Custo por investimento. Realmente é uma área, assim, como a gente já comentou, estratégica e realmente a área de prevenção de perdas, ela acaba sendo guardiã lá do número final, né, Márcio? Sem dúvida. Uma forma que eu tenho encontrado para trabalhar essa mudança aí de mindset realmente é desenhar um ROI para cada projeto, para cada nova ferramenta que eu desejo implementar. Então eu aposto numa redução baseada, é claro, em dados, em números, em performance da operação, e com isso eu justifico realmente o investimento que está sendo realizado. E grande parte das vezes eu tenho tido sucesso. Então hoje, poxa, se a gente falar de ferramentas, por exemplo, eu tenho um enxoval que não se discute mais dentro da criação de uma nova loja, de um novo CD, faz parte do orçamento de abertura de loja ou de CD, todas essas ferramentas que eu costumo utilizar, justamente porque elas demonstram que existe resultado por trás daquele investimento. Ô Márcio, acho que a gente devia encampar uma campanha e mudar o termo prevenção de perdas, porque vira um termo negativo. Porque o que a gente fala no final é que a gente está atuando no bottom line, né? No resultado direto da empresa. E aí o termo prevenção de perdas é muito negativo. A gente tem que mudar a área para geração de lucro, geração de resultado, para um termo mais positivo para os... Proteção de receita, né? Como o Márcio citou. Proteção de receita. Preservação de resultado. Eu acho que a gente devia começar a encampar um movimento, Márcio, de que, olha, eu não atuo na área de prevenção de perdas. O nome da minha área, aqui dentro do varejo que eu atuo, não é prevenção de perdas, é gerador de receita. Proteção ao lucro. Começar a encampar isso para ter uma outra visão. Perfeito. Né? O termo em si já dá uma outra visão do que é o negócio, né? E ele acaba limitando o entendimento do varejista do outro lado. Porque, vamos pensar no varejista de pequeno porte, muitas vezes ele não conhece as suas perdas. Se ele não conhece as suas perdas, por que ele precisa ter uma área para prevenir as perdas que não existem, teoricamente? Quantas vezes nesses anos eu escutei de varejistas dizendo que não tem perda? Ah, não, minha perda é mínima. Elas são controladas. Mas qual é o seu número? Olha, o meu número é esse aí que todo mundo tem, eu não tenho nada diferente, não. Isso eu ouvi muito, muito, Adriano, ao longo dos anos, enquanto consultor. Com a sua experiência de consultor, de ter passado por várias empresas e estando dentro no varejo em si inserido, trabalhando, quais são os principais erros que você viu na área de prevenção de perdas ao longo desses anos? O principal erro é se colocar numa posição de controle. E, na verdade, o profissional da área, eu acredito que ele tem que ser um construtor de pontes. Ele tem que demonstrar para as pessoas que ele é a forma de que aquele gestor acesse um resultado melhor para a operação dele. Então, eu acho que o erro mais grasso assim, é realmente se colocar numa posição de auditor. Eu estou fiscalizando o seu trabalho, eu estou verificando se você está fazendo corretamente. Porque toda verificação, ela traz, de certa forma, uma punição, uma correção, e isso não é bom. Em todos os projetos em que eu já trabalhei, os momentos mais produtivos são aqueles em que eu fui acionado para contribuir na solução que alguma área tinha, e não para fiscalizar o trabalho, para verificar se estava sendo realizado ou não. Eu tenho certeza, eu acredito que quando o profissional de prevenção de perdas coloca a sua disponibilidade para mostrar que ele está do mesmo lado
do operacional, do mesmo lado de quem está operando ali para trazer um controle maior, no sentido de trazer benefício para todo mundo, este é o momento em que a coisa flui de forma mais positiva e que os resultados maiores acontecem. Ser uma área de apoio, né, Márcio? Nós temos clientes, né? Os nossos clientes são diversos dentro da empresa. Se você entender que a perda está intrínseca, ela é inerente à operação, nós somos nós somos prestadores de serviço, de toda a operação, no sentido de que ela consiga gerar o resultado desejado, né? E não somos concorrentes para que algo seja feito, para que algo esteja em conformidade ou não. Não é um burocratizador, né? Exatamente. Nós temos que facilitar. Como é que eu faço uma conferência da forma mais rápida e segura? De novo, não adianta agilidade sem controle. Como é que eu faço um bom inventário correto? Como é que eu faço determinadas medições dentro de uma operação? Vamos falar de supermercado, por exemplo, processos de rendimento, processo de receituário. Como é que eu faço tudo isso para garantir a rentabilidade da área? Se eu tratar as outras pessoas como parceiros, as outras áreas como parceiro, eu vou trazer um nível de detalhamento muito maior para dentro da minha operação e, com isso, vou reduzir de forma muito mais efetiva as perdas da empresa do que se eu adotar uma postura de fiscalização. Eu acredito muito nisso, na ponte entre as áreas, numa ponte entre as pessoas e não em barreiras. Pô, legal, Márcio. Acho que vários insights aí na nossa conversa aqui para o pessoal refletir e pensar, né? Ô, Márcio, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, o que o varejo ensinou ao Márcio Fialho? Caramba, se a gente olhar para o passado aí, assim, é uma pergunta bem complexa, mas sim, eu acredito muito em resiliência, acredito muito na capacidade de adaptação e, acima de tudo, no trabalho em equipe, né? O varejo ele oferece para nós a oportunidade ideal para que a gente possa exercitar todas essas disciplinas aí. E a área de prevenção de perdas ou segurança patrimonial ou empresarial, essas áreas são fascinantes justamente porque elas oferecem condição de aplicar todas essas medidas, essas características interpessoais e transformar tudo isso em solução e mudar a cultura de uma empresa mesmo, né? A gente hoje pode ver empresas que têm uma cultura já sólida nessa área, como o pensamento dos colaboradores é diferente, como as práticas internas são diferentes, né? Então, eu acredito muito nisso. Se você quer saber mais sobre prevenção de perdas, aproveita para ouvir o episódio 12, onde tivemos uma conversa bem legal com Antônio Balbino. O PDV é o podcast para quem quer ficar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. Sempre comigo, Adriano Sambugaro. Este episódio contou com o patrocínio da Gunebo e o apoio do portal Varejo em Dia. A produção é da SoulPods. Não deixe de seguir o PDV na sua plataforma de áudio para ser notificado sobre os próximos episódios. Até a próxima, valeu!